Estamos mais uma vez aqui presentes, à frente um do outro, de uma certa forma, cheios de gratidão, porque nós recebemos essa graça de estudarmos as palavras do nosso irmão Leon Denis. Ele nos trouxe, eu acho que é merecimento nosso, né? Porque ele trazer essa obra para a humanidade, vê que a humanidade da Terra está precisando muito de entendimento. E nós também, né? Fazemos parte dessa humanidade. Então, vamos continuar, né? Com o entendimento que nós estamos procurando fazer, certo? Estamos iniciando, então, o nosso momento. Vamos elevar o nosso pensamento para trazer a imagem do nosso Mestre Jesus, para ficar ao nosso redor, para sentirmos a luz crística que emana do seu manto e que nós possamos ter bastante entendimento para aumentarmos a nossa visão da vida individual e da vida coletiva. Pedimos, assim, autorização para iniciarmos o nosso momento de hoje. Graças a Deus. Vamos, então, dar continuidade. Nós estamos trabalhando o capítulo 19, a Lei dos Destinos. Hoje, a terceira parte. Nós já vimos duas partes da Lei do Destino e está falando o tempo todo da questão da reparação, né? Então, no capítulo anterior, o que nós falamos? Quem assistiu, sabe. Quem não assistiu, vai rever. Nós trouxemos a questão das vidas curtas. Pessoas que morrem cedo, pessoas que a gente fica espantado. Meu Deus, por que levou essa pessoa tão nova? Mas ele diz que essa questão da vida curta não é ligada à morte de crianças em tenridade. Aí já tem outro significado a questão da morte das crianças. Ele diz o seguinte: nesses casos, seriam provações para os pais, falhas no molde físico, porque a criança pode ter o espírito, né? Pode ter levado um perispírito comprometido, então na hora do molde do corpo físico, ele ter comprometimento. Problemas de adaptações fluídicas. É a questão também do molde do corpo físico, a adaptação fluídica do corpo da mãe pode também trazer alguns problemas do fluxo da gestação. Então, neste caso, a encarnação vai ser renovada no mesmo meio ou em meios mais adequados, para que aquele espírito possa encerrar o compromisso dele e a missão dele. Então, aí nós paramos. Vamos continuar, então, nos falando sobre as demonstrações que nós estudamos, assegurando a depuração fluídica e o bom estado moral do ser. Nós temos aqui a fala do Leon Denis mostrando que nós estamos passando por disciplina do pensamento, higiene da alma e observarmos a higiene física também para manter a saúde do corpo. Então, a depuração fluídica e o estado moral dependem da disciplina do pensamento, da higiene da alma, da higiene física, para a manutenção da saúde do corpo. Então, é uma ação constante, porque o pensamento tem uma ação constante, e a gente tem que prestar atenção nessa disciplina. A ação também constante da vontade, que é importante, nesse momento também de aprendizado, de depuração, de estágio de mudança moral. Isso já dá uma ação sobre o perispírito,
todas essas ações estão entrando pelo perispírito, estão completando a trajetória dele através do perispírito. E o que está acontecendo? O perispírito está recebendo essa ação. Ele está recebendo em forma fluídica. E essa forma fluídica é que vai fazer com que o nosso perispírito leve para o plano espiritual um conteúdo negativo. Aquelas manchas que Joana fala, que depois a gente tem que fazer um trabalho de luarização, porque ficamos com várias manchas escuras no perispírito, levamos sombra, temos que luarizar, temos que dar brilho de novo, temos que passar lá o escovão no perispírito, através de quê? Do comportamento. E cada um vai ter a retribuição daquela ação, daquela vontade, daquele pensamento sobre o perispírito. Ele vai trazer de volta como causa aquela ação, consequência, retribuição. Nesse momento é que eu vou ver o que está acontecendo comigo. Por que eu tenho problemas já desde o nascimento, de alergia, de problemas em alguns órgãos. Então, cada um vai colher o fruto de suas obras passadas e presentes. Fez aqui, paga aqui. Colhe, não por efeito de uma causa externa, mas por encadeamento que liga em nós mesmos o pesar, a alegria, o esforço ao êxito, a culpa ao castigo. Todos nós estamos fazendo esse encadeamento. Tem esforço, tem êxito, tem pesar, passa para alegria. Tem culpa, tem que ter uma pena. Você está sempre voltada para aquela culpa e recebendo o castigo de estar com aquela culpa incutida? Os efeitos não são de fora, são de dentro. Então, né, na intimidade dos nossos pensamentos, na luz de nossos atos, que devemos procurar a causa eficiente da nossa situação presente e, sabendo logo, como será, talvez, o nosso futuro, que vai depender dos nossos atos do presente, ou daquele encadeamento que a gente já traz do passado. Então, hoje, eu posso buscar na minha consciência, buscar lá no meu consciente profundo, aquilo que está criando aquele processo de impedimento, de dor, de sofrimento de cada um de nós. Quando nós somos colocados, segundo nossos méritos, no meio, para que nos chamam nossos antecedentes, o que acontece? Segundo aquilo que eu mereço, eu vou ser colocada naquele meio que as pessoas estão nos chamando. Aquelas pessoas que têm saudade da gente. Mas se somos infelizes, porque não temos suficiente perfeição para gozar melhor a sorte, o destino vai trazendo a melhora. Na medida em que nós soubermos fazer nascer em nós mais desinteresse, mais justiça e mais amor, eu vou começando a desenvolver o meu ser. E esse ser, ele vai se aperfeiçoar, embelezar sua natureza íntima, aumentar o valor próprio e construir um edifício brilhante da consciência. É essa a sequência. Então, estamos lá no merecimento, estamos no mesmo meio, e nossos antecedentes já foram no passado, mas temos infelicidades. Porque a gente ainda não tem suficiente perfeição. A gente é um aprendiz da vida. Então, eu não posso gozar da purificação, da plenitude, porque ainda não tem uma perfeição plena, absoluta. À medida em que a gente vai sabendo nascer em nós o desinteresse, o desapego das coisas externas, materiais,
desenvolvendo no nosso interior, na nossa consciência interior, a justiça e o amor que estão lá em semente na nossa consciência, eu vou começando a me aperfeiçoar. Eu vou me embelezando, a natureza íntima vai florindo, vai iluminando. Eu vou aumentando o meu valor próprio porque eu vou ter atos que todo mundo vai poder sentir bem com a minha presença, com as minhas ações. E eu vou cada vez mais me sentindo melhor, me sentindo mais bem-estar. E isso é a construção do edifício da consciência. Onde é que a sua consciência está morando hoje? Qual é a casa que a sua consciência está morando hoje? É uma casa de sapê? É uma casa na rua? É uma casa numa caverna? Ou é um edifício cheio de gente, cheio de alegria, brilhante, que as pessoas se comunicam, tem um ambiente fraterno? Como é que você está construindo o edifício da sua consciência? Isso é o fim da nossa elevação. Construção do edifício da consciência. Temos, então, para isso, à nossa disposição particular, a aptidão primordial, que os druidas chamavam de Awen. Todo ser tem essa aptidão primordial para realizar formas especiais do pensamento divino. É uma forma que nós temos para ganhar o pensamento divino. Nós temos essa aptidão primordial. E é particular. Eu tenho a minha, você tem a sua. Consiga buscar pensamentos especiais com a seu Awen, que eu vou buscar. Ter pensamentos especiais, pensamentos divinos, o meu Awen. Não se menospreze. Não deixe de acreditar em você, porque todos nós temos esse Awen, que é essa aptidão primordial para buscarmos formas de pensamentos especiais. É muito bonito a nossa trajetória. Nós temos no íntimo da alma os germes de faculdades poderosas, variadas. E a gente abandona isso, não acredita nisso, ou espera vir um estímulo de fora que arrebente isso de dentro da gente, a gente não sabia que eu sei fazer isso. Caramba, como é que eu tive facilidade? Porque nunca prestou atenção nos pequenos atos que estava realizando durante a vida. Agora, há uma das formas da sua genialidade, que acima de todas as outras, é chamada a desenvolver com trabalho contínuo, até que tenha levado ao seu ponto de excelência. Então, a minha genialidade, ela vai se desenvolver com um trabalho contínuo. Ali, eu já trago faculdades variadas, poderosas, aquela aptidão primordial. Mas se eu não continuar trabalhando, eu não vou chegar ao ponto de excelência daquilo que é a minha genialidade. Inumeráveis aspectos da inteligência, da sabedoria e da beleza eterna estão acontecendo o tempo todo no nosso caminho para esse aprimoramento. Música, poesia, eloquência, dom de invenção, previsão de futuro, previsão de coisas ocultas, ciência ou força, bondade, dom de educação, poder de curar, etc. São aspectos da inteligência, são aspectos da sabedoria, são aspectos da beleza, que são eternos. Isso é aquilo que devemos colocar na nossa mochila, porque isso é permanente. Quando eu tenho qualquer aspecto desses, ele fica comigo até sempre. E nós precisamos começar a observar o que eu quero, qual é o meu interesse, o que eu tenho facilidade para ir por ali. Até mesmo para ganhar dinheiro, porque você não pode ficar sem a matéria do dinheiro para viver num mundo de material, né? E a gente tem que comer, a gente tem que pagar a casa, a gente tem que pagar a luz, telefone, blá, blá, blá. Mas que tal fazer isso com prazer? Que tal fazer isso com sabedoria? Utilizando coisas benéficas?
saudáveis, sem ficar tateando, buscando facilidades, corrupções. Não há necessidade disso. Então, a nossa mente, ao projetar pensamento divino, o que vai acontecer? Ela vai impregnar mais particularmente dessas forças que vêm de cima e vai trazer para você um papel especial nesse concerto universal. Vamos analisar mais isso aqui. Eu projeto meu pensamento divino, aquela aptidão primordial. Eu me impregno dessas forças também divinas. E essas forças vão trazer para mim uma modificação. Eu vou entrar, participar agora, mas com um outro papel, um papel especial. E aí, nesse concerto universal, eu vou ser aquela pessoa que vai ter a sua característica, sua individualidade marcante. Porque ninguém é exatamente igual a ninguém. Por conta de quê? Daquele atributo primordial. Então, as missões do ser, a gente vem, a gente encarna, e aí, o que eu vim fazer? O que eu vim fazer aqui? O seu destino. Qual é o meu destino? A ação na evolução geral. Que papel eu tenho? Tudo isso, as missões, o destino, a minha ação, vão se definindo. Cada vez mais eu vou começando a me encontrar nesse sentido das próprias aptidões. Isso eu vou ganhando a minha identidade. É o processo que depois de um tempo eu vou dando a margem àquele processo que Jung falou, individuação, que não é a individualidade. Eu percebo a minha individualidade cada vez mais quando eu começo a perceber minhas aptidões. E à medida em que eu realmente assumo a minha identidade, eu começo o processo de individuação. Então, isso vai começar lá na meia-idade. A princípio, todas essas aptidões estão latentes, ainda confusas. Depois, elas começam a despertar. Começam a crescer, começam a se acentuar, à medida em que eu for percorrendo a imensa espiral de evolução. As intuições, as inspirações que eu vou recebendo do alto vão corresponder ao meu lado especial do caráter. Aquela pessoa especial que tem afinidade com algumas coisas no universo. No momento em que eu tenho apelos, necessidades, também será sob esta forma que eu vou receber em meu íntimo a melodia divina. Para quê? Para não fazer distonia, né, desarmonia na minha orquestra. Então, eles sabem exatamente qual é a nota que você precisa para que a sua orquestra não passe vergonha, né? Então, essas intuições, inspirações, elas têm a ver com esse crescimento dessas aptidões. Aquelas aptidões que começam na aptidão primordial e vão crescendo, vão se definindo cada vez mais à medida em que eu percorro a espiral de evolução. Deus. Que é Deus? Nós sabemos que Kardec falou que é Deus, porque ele via Deus, essa inteligência suprema, essa beleza imensa, essa perfeição que nós não podemos alcançar, porque a perfeição do universo eu não posso alcançar, eu posso alcançar a melhor perfeição do meu espírito.
o máximo que ele puder. Então, o Deus, essa inteligência suprema, nessa variedade de contrastes, fez brotar a harmonia, tanto na natureza quanto nas humanidades. Variedade infinita de contrastes. Então, ele tinha pedra, ele tinha fogo, ele tinha ar, ele tinha vários objetos, vamos dizer assim, vários instrumentos, se queremos dizer, porque não eram todos objetos, né? Eram instrumentos. Fala de instrumentos. Que eram, inclusive, contrastantes uns com outros. E ele conseguiu, né? Quer dizer, essa força suprema, essa inteligência suprema, que o espírita fala sobre Deus, fez trazer na natureza a harmonia. Você olha para as plantas, os animais, e vai também chegar à humanidade. Quem destrói a harmonia somos nós, porque a harmonia está dentro de nós. Por que o meu fígado parou de funcionar? Por que o meu coração para de funcionar? Porque eu abuso. Eu não cuido, viu lá no início que era importante a gente ter a higiene física, higiene mental e higiene física, para cuidar da saúde. Mas se eu não cuido da saúde, se eu não cuido da moral, se eu não cuido da mente, o que vai acontecer? Eu vou perder essa harmonia, que em início, em primórdio, era perfeita. A harmonia era perfeita. Eu não era ser perfeito, mas a harmonia era equilibrada. Aí começa a haver distonia, por quê? Porque eu começo a olhar para um lado, olhar para o outro, dedicar ali, me encantar dali, me aborrecer ali, e aí eu entro numa distonia. Então, se a alma abusar desses dons naturais, se aplicar esses dons à obra do mal, aquelas aptidões primordiais que vêm crescendo, se aplicar isso às obras do mal, se conceder a vontade, a vaidade ou ao orgulho. Então, se eu aceito ser vaidoso, se eu aceito que eu sou orgulhoso, eu tenho que prestar atenção nisso. Porque se eu vou levar os meus dons aplicando as obras do mal por vaidade, eu estou concebendo a vaidade, ou por orgulho, eu vou conceber o orgulho naquelas obras. Vai ser preciso, como expiação, o que é expiação? Reparação. Vai renascer em organismos impotentes para a sua manifestação. Então, ele vai nascer travado naqueles dons, para que ele não possa abusar de novo. Então, ele vem com canais fechados e abertos, só corredorzinhos bem estreitos, para que ele possa começar a andar novamente, passo a passo. Então, o nosso renascimento vem justamente com o que nós precisamos reparar. E organismos impotentes, o coração já nasceu fraco, a criança já nasceu com problema de coração, já nasceu com problema mental, já nasceu... Enfim, por quê? Foi aquele dom que foi aplicado à obra do mal. Também, aquele gênio desconhecido vai estar humilhado entre os homens por tanto tempo quanto seja necessário, para que a dor triunfe dos excessos da personalidade. Então, aquele gênio que estava lá, cheio de dom, cheio de aptidão, ele vai se tornar desconhecido, porque ninguém conseguiu viver. Ele aplicou mal, ele não foi conhecido, não deram suporte para ele ter sucesso na espiral. E agora, ele vem sem ninguém reparar neles, vem com uma pessoa humilde, vem com uma pessoa, um João ninguém, né? Vamos dizer assim, um João ninguém, é mais um na multidão. Enquanto for necessário que aquela dor seja realmente o que vai
cobrir os pecados. E aí é que a gente vê Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, se nós trabalharmos na encarnação para desenvolver muito amor, eu vou rapidamente ganhar de novo aquelas aptidões. E vai permitir que nós voemos mais rápido. Porque é esse triunfo da dor, né, da aprendizado em cima da personalidade que aplicou ao mal, que vai permitir que ele continue o voo sublime, a carreira interrompida no passado, para chegar a um ideal. Então, muitos são reencarnações de cientistas, reencarnações de inventores, de filósofos, e a gente olha assim, não vê, a pessoa está lá no lugar comum, às vezes com o corpo deformado. Meu Deus, quem pode ser essa pessoa? E aí, aos pouquinhos, ela vai mostrando um conhecimento que a gente nem imaginava que existia ali. E ali é a permissão dela dar continuidade. Só que ela vai ter um corredor estreitinho. Então, se ela fez uma parede inteira e não deu certo, porque ela fez uma parede para o mal, ela vai continuar tendo que aprender a fazer uma parede. Só que agora ela vai ter uma parede desse tamanho. Ela vai começar aqui, quando ela fizer isso bem, para o bem, saudável, ela vai começar a ver a parede se estender. E aí ela vai continuando a fazer. Daqui a pouco ela vai ver aquela parede lá no passado, bonita, resplandecente. Assim com todas as nossas profissões, com todos os nossos momentos interrompidos. Então, Leon Denis está chamando as almas humanas e pedindo para que elas elevem os pensamentos e resoluções à altura das tarefas que tocam a elas nesse caminho. Ele está chamando a quem? A nós. A nós. Elevemos os pensamentos, coloquemos as respostas, as escolhas à altura das tarefas que nos tocam nesse dia. Qual é a tarefa que me toca hoje? Hoje, eu estou com a tarefa da psicologia, eu tenho a função de irmã, eu tenho a função de tia, eu tenho a função... Então, eu tenho que colocar minhas resoluções de acordo com a tarefa que me toca. Eu não vou, enquanto tia, enquanto dona de casa, não tem a mesma tarefa. As resoluções são diferentes. Quando eu estou lá na diretoria, no centro, quando eu estou lá no set terapêutico, a minha resolução é diferente. Mas eu tenho que elevar esse pensamento e colocar a essa altura para que eu tenha esse autorrespeito, para que eu tenha essa natureza harmônica com a minha função, com a minha missão, sem vaidade e sem orgulho. Quando eu tenho isso, o infinito vai se abrir. E aí eu vou semear maravilhas. Eu vou participar dessa semeadura e vamos ver abrir diante de nós aquele caminho, aquela via para o infinito brilhante, como aquela escada que Jacó viu na imagem dele. Brilho. Vamos ver que ponto o voo vai nos levar. Que objetos estão nos aguardando com mananciais inesgotáveis de alegria, de deslumbramento, de luz, de beleza. Vale a pena a gente seguir esse caminho que Leon Denis está nos encaminhando. Vamos elevar nosso pensamento, parar de ficar aqui na mesquinharia, num lugar pequeno, discutindo, mas o meu é melhor, o dele é melhor. E daí? Cada um tem aquilo que gosta de escolher. O que eu posso fazer? Amanhã pode achar, não, realmente essa cadeira está muito dura, então eu vou conseguir outra.
Mas cada um é de per si, cada um tem aquilo que tem condições. E a gente fica olhando de banda assim, meu Deus, olha só. Então, essas semeaduras, né, essas vias que estão se abrindo para aqueles que estão com o pensamento elevado, colocando as suas escolhas na condição, na sintonia da tarefa que está exercendo, porque aquele chefe tem que mostrar a lealdade, tem que mostrar respeito aos funcionários. Ele é o dono daquela empresa, então ele que tem que ter a rédea, não pode largar a rédea para um e ir para a rua. Ah, eu sou o dono. Ao mesmo tempo, dentro de casa, cada um dentro de casa tem uma função. Vamos mostrar aos nossos filhos quanto eles precisam cuidar também daquele espaço. É deles, é do coletivo. Quando eu começar a perceber isso, eu começo a ver que a minha visão está elevando. Está levando meu espírito a objetos de estudos inesgotáveis. Estão chegando intuições, estão chegando inspirações. E eu vou ver, quando eu estiver em oração, eu vou ver mais luz e mais beleza ao meu redor. Por toda parte, tem horizontes inimagináveis que vão se suceder àqueles que eu já percorri. Então, não acaba, é eterna. Eu começo a ver, meu horizonte está ali naquela parede, mas se eu caminho até aquela parede, daqui a pouco eu vou ver um portal. Aí eu caminho, passo o portal e vou ver outros portais. E assim sucessivamente. Então não acaba. Não pensa que a vida acabou porque você já está lá com uma idade aposentado, não tem mais nada para fazer. Não, acabou. Seu horizonte ainda está muito longe de acabar. Então continue buscando entendimento, continue buscando modificações de comportamento. Isso é justamente para você poder aproveitar. Então tudo é beleza na obra divina. Olha que flores lindas. Olha que suavidade essa moça está mostrando quando ela está admirando e contemplando o perfume da flor. Reservado está em vossa ascensão apreciar os inúmeros aspectos risonhos ou terríveis, desde a flor delicada até os astros rutilantes, assistir às eclosões dos mundos e das humanidades. Então, nós, quando estamos trazendo a nossa ascensão na vida, eu posso apreciar melhor tantas coisas boas quanto as coisas ruins, mas eu vou estar de uma forma neutra naquela observação, podendo ajudar com muito mais aptidão do que eu posso hoje, porque eu estou olhando sem essa ascensão, sem esse desenvolvimento, sem esse potencial que já está desenvolvido em todos os horizontes que eu já percorri. Sensíveis, ao mesmo tempo, desenvolvendo nossa compreensão das coisas celestiais. Nós vamos nos tornando mais sensíveis. Vamos aumentando o nosso desejo de penetrar em Deus. Nossa origem, nossa essência, nossa vida. Então, nós vamos conseguir entender a nossa origem, entender a nossa essência, entender a nossa vida. Por isso, no Livro dos Espíritos diz, quando chegarmos à plenitude, chegarmos àquele espírito perfeito, nós entenderemos Deus. Hoje a gente ainda não tem condição de entender Deus, mas vamos seguir caminho naquela espiral, desenvolvendo um pouco essa compreensão dessas coisas celestes, olhando para a janela, louvando a toda a beleza do universo, o céu azul ou o céu cinzento, mas é belo, é perfeito. Então, aumentando esse desejo de penetrar no universo, nessa força suprema, que é a nossa origem, é a nossa essência, é a nossa vida.
Isto está reservado para nós. Vamos seguir em frente, vamos lutar, vamos nos esforçar para sair desse marasmo de sofrimento que a gente está ali, ainda por cima apegado. Não posso. Alguém na minha família desencarna, eu fico chorando o resto da vida, em luto a vida inteira. Acabo pro mundo. Não pode, cada um tem o seu caminho. Por mais que a gente sinta saudade, que a gente tenha a compreensão de que realmente faz falta, mas o caminho é nosso. Lá na frente a gente pode se encontrar ou não, dependendo daquilo que seja necessário para cada um. Mas vamos ver que eu posso realmente encontrar um mundo melhor, um mundo celeste, brilhante. Basta que eu me dedique a hoje. Me dedique àquela função que está nas minhas mãos hoje, utilizando meus potenciais de forma positiva. A inteligência humana, ela não pode descrever os futuros que pressente, as ascensões que entrevê. Não dá para descrever. Por mais que tenha aquela pessoa que prevê futuro, quando chega lá pode não ser aquilo. Por quê? Porque tudo isso é impermanente. Então acontece alguma coisa, e aí? Quem é que tinha feito a visão de que estaríamos passando hoje por esse processo de pandemia, que eu falo que é pandemônio, que está machucando muita gente? O nosso espírito, ele é encarcerado nesse corpo de argila, nesse corpo físico, nos laços de um organismo perecível. Ele não pode encontrar recursos necessários para exprimir esses esplendores da natureza. Por quê? Está preso. Então a expressão do nosso espírito aqui encarnado ficará sempre aquém das realidades que realmente existem. A gente vai mostrar o que vê, como interpreta, mas a realidade em si, nós não temos condição de ver totalmente. Então, a nossa alma, em suas intuições profundas, tem a sensação das coisas infinitas. Ela tem a sensação de que ela participa e daquilo que ela aspira, ela sente que está ligada, está interligada àquilo que está aspirando. O seu destino é vivê-las, viver essas intuições, gozar cada vez mais dessas sensações, participar das sensações, dos desejos, das intuições, para viver um momento mais ativo. Se eu começar a exprimir esse desejo, essa vivência com a fraca linguagem que a gente tem, que é um balbucio para o plano espiritual, o que vai acontecer? Eu vou ter que me esforçar para traduzir as coisas eternas na linguagem da Terra. Eu tenho esforço? Tenho. Eu esforço para traduzir, mas, apesar de me esforçar, eu não tenho como exprimir as coisas eternas na linguagem da Terra. A palavra é impotente. Desculpe, impotente. Mas a consciência evolvida percebe as radiações sutis da vida superior. A consciência que está ali, sintonizada, ela vai perceber essas radiações da vida superior, mesmo que ela não saiba expressar. Aí a gente pensa, muitas vezes, que determinados pintores ficam revoltados porque eles têm intuições e eles não conseguem passar para o papel, para uma tela, para um instrumento musical, aquilo que está escutando. Porque até aqui, a questão de música, os tons, as vozes que a gente escuta,
também não são iguais ao que a gente está aqui acostumado. As notas, as cores das tintas, não são iguais àquilo que a gente está vendo lá na vida superior, que a gente está recebendo deles. Um dia virá em que a alma engrandecida vai dominar o tempo e o espaço. Um século não vai ser para ela mais que um instante de duração. E assim, num lampejo, seu pensamento vai se transportar, vai trazer aqueles abismos do céu. Seu organismo, apurado em milhares de vidas, vai brilhar a todos os sopros. Todas as vozes, todos os apelos da imensidade. Então, o organismo sutil vai jogar no ar vibrações de vozes, de sopros, de apelos. Por quê? Ele está apurado, passando esses milhares de vidas. Sua memória vai mergulhar nas idades que já existiram. Poderá reviver à vontade e tudo o que tiver vivido. Aquele processo de mergulho no passado e olhar, revivendo aquilo que esteve vontade, aquilo que realmente tiver vivido. Chamar assim as almas queridas que compartilharam de suas alegrias, de suas dores. Juntar-se a elas. Porque todas as afeições do passado se encontram e se ligam na vida do espaço. Contraem-se novas amizades e, camada em camada, uma comunhão mais forte reúne os seres numa unidade de vida, de sentimento e de ação. Então, o que ele está colocando aqui é que nós vamos cada vez mais trazer lampejos de pensamento para estar sempre nos transportando ao mais profundo do céu. Vamos vibrar em todas as unidades do universo. Vamos mergulhar dentro de nós, no nosso próprio profundo, na nossa própria profundidade. E vamos vivenciar coisas do passado. Vamos conseguir entrar em contato com as almas queridas, compartilhando as alegrias e as dores, e até indo encontrar com elas. Porque o espírito superior, ele tem esse caminho livre, porque ele tem mais condição de leveza para caminhar em todos os aspectos do mundo. E comunhão com os seres vai vindo aos pouquinhos. E a gente vai entrar, então, nessa unidade de vida, sentimento e ação. Crê, ama, espera, homem, meu irmão. Depois, exerce tua atividade. Homem, meu irmão, crê, ama, espera. Depois, exerce tua atividade. Depois, aplica a obra para que os reflexos e as esperanças do teu pensamento possam ser realizados. As aspirações do teu coração, as alegrias, as certezas de tua alma imortal possam realmente ser trazidos à tona. Vamos passar tudo isso para a obra que eu estou desenvolvendo. Os meus reflexos, as esperanças do pensamento, as aspirações, as alegrias, as certezas da minha alma. Vamos nos comunicar com a nossa fé às inteligências que nos cercam e que participam da nossa vida. Para quê? Para que elas nos ajudem na nossa tarefa. Por quê? Por toda a Terra, esse esforço poderoso pode erguer aquele fardo das opressões materiais e triunfar as paixões grosseiras, abrindo larga saída aos voos do espírito. Então, com a participação dessas inteligências que estão ao nosso lado,
que estão ajudando na nossa tarefa, compartilhando a nossa tarefa, nós vamos poder erguer aquele fardo que está nos oprimindo materialmente para triunfar as paixões e abrir essa saída para o voo do espírito. A ciência nova, restaurada, não já a ciência dos preconceitos, das práticas rotineiras, dos métodos acanhados e envelhecidos, mas é uma ciência aberta a todas as pesquisas, a todas as investigações. A ciência do invisível e do além não tardará a vir fecundar o ensino. Esclarecer o destino, fortificar a consciência. Por isso, a ciência está caminhando. E Kardec disse, o Espiritismo caminha com a ciência. Ele precisa ser progressista. A fé na sobrevivência vai se edificar sob as mais belas formas e se assentar na rocha da experiência e desafiando toda crítica. Na rocha, não na areia. Porque na areia se desmancha. A fé é fraca. Mas, se ela é realmente assentada na rocha, vai desafiar qualquer coisa. Então, tenha fé na sobrevivência, mas edificando na rocha. Não deixando-se levar por nenhum tipo de crítica. Porque se deixar levar, se deixar se desafiar pela crítica, é sinal que a sua fé não está na rocha. Ela está assentada na areia. Uma arte mais idealista e pura, iluminada por luzes que não se apagam, imagem da vida radiosa, reflexo do céu, virá então trazer uma felicidade, vai vivificar meu espírito e todos os meus sentidos. Vai suceder o mesmo com as religiões, com as crenças, com todos os sistemas. No voo do pensamento, para que a gente possa se elevar às verdades da vida, sair dessa ordem relativa das verdades para chegarmos às verdades de ordem superior. Vamos nos aproximar, vamos nos juntar, vamos se fundir nas religiões, nas crenças, para fazer múltiplas crenças do passado, hostis ou mortais, uma fé viva que há de reunir a humanidade no mesmo impulso de adoração e prece. Então, a partir do momento em que nós temos esse sistema, né, reunido nessa verdade de ordem superior, nós vamos começar a ver fundir para fazer múltiplas crenças do passado, que vão variar, hostis ou mortais, vão traduzir essas crenças hostis e mortais uma fé viva, que vai reunir a humanidade no mesmo impulso de adoração e prece. Trabalha com todas as potências que você puder. É mistério que a atividade humana, depois da humanidade física, ela é indispensável. Depois dos corpos, o que se conquistou em energias, em forças externas, perdeu-se em conhecimento, em revelações no sentido íntimo. O homem está vitorioso no mundo visível. As aberturas praticadas no universo físico são imensas, restando-lhe conquistar no mundo interior, conhecer sua própria natureza e o segredo de seu esplêndido porvir. Então, trabalhe com todas as potências que você puder. Prepare essa evolução que é o mistério da atividade humana, que seja realmente dirigida com mais intensidade pelos caminhos do espírito. Depois dos corpos, nós vamos ver as energias. Depois dos corpos, impulsionado as almas, nós temos que
olhar para o universo das energias. Vamos nos perder em conhecimentos, buscando entendimento. Não discutas, mas trabalha. A discussão é vã, estéril, é a crítica. Mas a obra pode ser grande, se consistir em te engrandeceres a ti mesmo. Porque não deves esquecer que para ti trabalhas, trabalhando para todos, associando-te à tarefa comum. O universo, como tua alma, renova-se, perpetua-se, embeleza-se sem cessar pelo trabalho e pela reciprocidade. Deus, aperfeiçoando sua obra, goza dela como tu gozas da tua, embelezando-a. Tua obra mais bela é tu mesmo. Com teus esforços constantes, podes fazer de tua inteligência, de tua consciência, uma obra admirável, de que gozarás indefinidamente. Cada uma de tuas vidas é um cadinho fecundo, do qual deves sair apto para as tarefas, para as missões cada vez mais altas, apropriadas às tuas forças, e cada uma das quais será sua recompensa e sua alegria. Então, vamos nos unir para trabalhar essa força, para que nós consigamos mesmo aperfeiçoar a nossa obra. Com tuas mãos, irás, dia a dia, moldando o seu destino. Renascerá nas formas que teus desejos constroem, que tuas obras geram, até que teus desejos e apelos se tenham preparado formas e organismos superiores aos da Terra. Renascerás nos meios que preferes, junto dos seres queridos que já estiveram associados aos teus trabalhos, às tuas vidas, e que viverão contigo e para ti, como tu reviverás com eles e para eles. Terminada que seja tua evolução terrestre, quando tiveres exaltado tuas faculdades e tuas forças a um grau de suficiente capacidade, quando tiveres esvaziado a taça do sofrimento, das amarguras, das felicidades que nos oferece esse mundo, quando te houveres sondado as ciências, as crenças, comungado com todos os aspectos do gênio humano, subirás então com teus amados para outros mundos mais belos, mundos de paz e harmonia. Olha a poesia que Leon Denis traz para a gente. Só nós, no nosso trabalho, no nosso esforço, vamos conseguir esvaziar essa taça de sofrimento. Mas eu preciso do conhecimento. Quando ele falou sondado as ciências, é isso que ele quer que a gente faça, que busque conhecimento, para não ficar preso às crenças que matam o nosso espírito. E aí a gente vai subir naquela escada. Eu falei ainda agora da escada de Jacó. Está ela ali, brilhante. Chegada às regiões espirituais, tua essência purificada, tua memória, tua obra, hão de amparar ainda os homens. Então lá, na região espiritual, eu também vou ajudar as pessoas, aquelas que ainda ficaram no caminho, teus irmãos em suas lutas, suas provações, e poderás dizer com alegria, de uma consciência tranquila: minha passagem na Terra não foi estéril, não foram vãos meus esforços. Será que nós já podemos dizer isso? Que a nossa passagem na Terra não foi estéril? Que os nossos esforços não foram em vão? Vamos pensar nisso? Porque a lei do destino está calcada exatamente nisso, na nossa passagem na Terra, na nossa semeadura, como falou lá no início, que nós vamos colher aquilo que semearmos. Um dia estaremos todos reunidos numa só bandeira, bandeira da caridade, do amor, da doação. E assim a gente vai trazendo
cada vez mais a nossa questão a nossa questão primordial, que é buscar a nossa evolução de uma forma elevada. Pensamentos elevados, sentimentos elevados, isso é a tônica do nosso capítulo. Porque restaurar o nosso espírito não é uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil. Não vamos querer ficar numa cadeira de balanço, né, tomando chimarrão, e achar que ali é o necessário. Eu tenho gente para fazer isso, gente para fazer aquilo, gente para fazer aquilo, e eu não levanto. Cadê? Cadê sua obra? Cadê sua aptidão primordial, que é a luz que vai construir aquele edifício para a sua consciência? Vamos pensar nisso. E vamos dizer, no final da jornada, minha passagem na Terra não foi estéril, não foram vãos os meus esforços. Vamos seguir Leon Denis, porque ele sabe realmente tudo que nós precisamos. E assim, abençoando a todos que estão aqui me escutando, em nome do nosso Mestre Jesus, vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Graças a Deus.